Paz do Senhor a todos, amém. Então, gostaria que todos abram vossas Bíblias em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Então diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Também gostaria de ler novamente Provérbios 7, versículo 1, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Rogamos ao Pai. Te agradecemos, Deus, por mais um dia, Senhor. Te agradecemos por mais uma semana, Senhor, que se inicia, Senhor, e pelo cuidado, pela proteção que o Senhor nos tem dado, Senhor. Hoje, ainda mais, é um dia especial, Senhor, um dia que marca, Senhor, gerações, que marca datas, Senhor, que inicia e termina ciclos, Senhor. E hoje estamos aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nessa noite também o Senhor vem continuar falando aos nossos corações, vem continuar nos instruindo, Senhor, e que possamos também ser marcados nessa noite aqui na Tua casa, Senhor. Vem ser presente em nosso meio, Senhor. Venha, Senhor, me capacitar cada dia mais, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Sabemos que por nós mesmos não somos capazes, Senhor. Nós somos merecedores, Senhor, mas confiamos que em Ti, Senhor, possamos fazer muito mais, Senhor. Venha ser presente neste meio, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Perdoe nossas falhas, nos ajude a cada dia a ser pessoas melhores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, podem todos ficar à vontade. Então, hoje é um dia especial, hoje é o dia das eleições. Acredito que muitos acordaram ansiosos, preocupados, outros acordaram mais tranquilos. Mas, graças a Deus, Deus foi bondoso com a nossa nação. Acredito que foi um dia tranquilo, pelo menos no meu bairro foi um dia tranquilo. Graças a Deus a gente pôde fazer nosso dever de cidadão também de forma tranquila. Acredito que foi para com todos, né? Então quero também agradecer a Deus por mais uma vez a gente estar tendo a oportunidade de estarmos aqui na presença de Deus para poder aprendermos mais da palavra dele. Também em especial quero agradecer a cada irmão que se faz presente. Hoje é um dia típico, mas graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Em especial, meu amigo Robson, que também veio, que aceitou o convite aqui de estar vindo nos prestigiar. Então, a gente fica muito contente, se sinta à vontade. E justamente hoje, a gente vai falar sobre um personagem bíblico, sobre um líder bíblico que faz referência à amizade. Alguém quer dar um chute? Quem na Bíblia traz uma referência forte de amizade? Quem quer dar um chute aí, ó? Aí, ó, o pastor já acertou de primeira. Ah, não teve nem graça. Mas brincadeiras à parte, hoje vamos falar sobre Jonatas. Não o Jonatas da baleia, mas sim o Jonatas, filho de Saul, príncipe de Israel. Quem de vocês aqui gostaria de ser da realeza, ser um príncipe, uma princesa? A gente que nesses dias pudemos prestigiar e observar sobre o falecimento da rainha Elizabeth, sobre todo o cerimonial ali da monarquia, é algo que nos enche os olhos, ver aquelas coisas bonitas, toda aquela cerimonial, é algo que nos chama a atenção, né? A gente fala, nossa, imagina a gente poder entrar naqueles castelos, ter toda aquela vestimenta diferenciada, é algo que nos enche os olhos. Talvez quando nós era crianças, assistia aqueles filmes da Disney, né, com o príncipe, com a princesa, é algo que nos chama a atenção, né? E Jonatas era um príncipe, ele era filho de Saul, primeiro na sucessão ao trono, né? Mas também, quem de vocês também gostaria de ter um amigo verdadeiro? Um cara que você pode falar, não, esse é meu melhor amigo. Quem aqui tem um melhor amigo aí que pode falar, não, eu tenho um melhor amigo? Então, acredito que nós todos temos um melhor amigo. E Jonatas era melhor amigo
de Davi. Todos nós já conhecemos a história de Davi. Então a gente só vai falar hoje de Jonatas. E essa amizade de Jonatas com Davi era algo tão forte que Jonatas era capaz de entregar sua própria vida pela sua amizade com Davi, que iremos ver no decorrer da lição. Mas além dessas características, Jonatas também era um grande líder, era um influenciador de pessoas e amado por toda a população ali de Israel. Então, vamos hoje aprender um pouquinho sobre Jonatas. E eu intitulei a mensagem de hoje com o tema assim: nossos princípios são divinos. Que são princípios? São características, são ações, são situações que caracterizam a nossa conduta, o nosso jeito de ser. E hoje a gente vai analisar alguns desses princípios que nos diferencia das outras pessoas e que demonstra o caráter celestial que a gente tem adquirido quando a gente passa a servir a Cristo. E Jonatas é um personagem muito interessante para se analisar sobre isso, porque Jonatas é um personagem, um príncipe, um homem que viveu no tempo de Israel, no período dos reis, que é pouco mencionado nos dias de hoje. Eu confesso assim que eu particularmente não escutei nenhuma mensagem que falava sobre Jonatas. E Jonatas tem um papel muito fundamental no período a qual ele viveu. Mesmo que ali a Bíblia tem poucas citações da pessoa dele, mas as citações que traz sobre ele são muito importantes. São citações boas que nos traz grande aprendizado. E é justamente sobre isso que iremos aprender nessa noite. Então, como eu já tinha comentado, então Jonatas era um príncipe de Israel, filho mais velho do rei Saul, herdeiro do trono de Israel. O seu nome significa Javé tem dado. Além de Jonatas, existem mais 15 pessoas que a Bíblia cita tendo o nome de Jonatas, como a gente já conhece Jonatas da baleia. Também tem outros Jonatas em outras determinadas partes da Bíblia. E Jonatas também era um grande amigo de Davi, e ele também teve um filho que se chamava Mefibosete. Aí as meninas aí que pretendem ter um filho, anota aí, Mefibosete. Quem aí está querendo ser mãe? Neonildo até sorriu, né? Imagina ter um neto chamado Mefibosete. Então, um nome bonito aí. Então, essas são as características, então, de Jonatas. Mas o primeiro princípio que eu quero destacar nessa noite é que Jonatas era um guerreiro. A Bíblia menciona que Jonatas foi um grande guerreiro. 1 Samuel 14 deixa bem claro a sua tamanha coragem e habilidade com a guerra, com a questão de proteção, de cuidado, de liderança frente a uma guerra e proteção dos territórios de Israel. A Bíblia cita uma determinada situação que ele e seu escudeiro foram até um local e foram capazes de derrotar uma guarnição inteira de filisteus. E esse fato foi tão marcante na vida de Jonatas que ele, por ser príncipe, já tinha o mérito de ser filho do rei, mas ele não usufruía desse título para conquistar as coisas. Mostra que ele era um grande guerreiro por capacidade, por esforço próprio. E mostra que ele, em determinada situação, a sua influência, sua capacidade era tão grande que Saul, então, dividiu sua tropa em duas e deixou uma tropa sob a liderança de Jonatas. Então, aqui é a primeira característica de Jonatas. Ele é um guerreiro, ele é um cara que influenciava pessoas. Era um cara que, além de ter habilidades físicas, mas também tinha habilidade de liderança. Se nós trazermos para os dias atuais, a gente não participa de guerras físicas, mas a gente participa de situações que necessitam da gente termos habilidade de guerreiro. O que seria a habilidade de guerreiro? A persistência, a vontade de vencer qualquer dificuldade,
não desistir nunca, sempre dar o seu melhor. Então, João nos ensina que a gente não deve querer receber títulos para fazer coisas, mas sim ter boas atitudes para sim recebermos certas cargos ou situações. Mostra que Jonas era muito dedicado às suas funções. Você vê, Jonas era um cara que fazia tanta diferença por meio de atitudes, que em um determinado momento, ali no reinado de seu pai Saul, diz que eles estavam se preparando para uma guerra, e ali Saul convoca um jejum. Então, o povo, num determinado período, não podia se alimentar de certos itens, em especial, não podia comer mel, né, beber o mel, né. E diz que Jonas acabou se distraindo e não ficou sabendo desse jejum do mel. E diz que Jonas vai ali e pega ali e bebe o mel, assim desrespeitando um decreto real. E assim o decreto real falava que todas as pessoas que desrespeitassem o jejum deveriam então ter sua vida ceifada. Então Saul ali fala assim: ó, meu filho, você desrespeitou o rei. Mas olha que coisa interessante, o povo não deixou que o decreto fosse feito, porque o povo falou: não, o Jonas é um cara tão importante, um cara tão bom, que devemos desculpá-lo dessa infração que ele cometeu. Então, aqui a gente vê que Jonas era uma pessoa querida por todos à sua volta. Isso mostra que a gente também deve ser pessoas de bons testemunhos, pessoas de boa índole, para que a gente possa influenciar pessoas para o lado positivo. Se Jonas se influenciasse para o lado negativo, será que o pessoal ia rogar para que ele não fosse ali, então, tirado a vida? Não, o pessoal ia ajudar, né, que acontecesse isso. Mas não, o povo gostava tanto de Jonas que não deixou com que nada de ruim acontecesse com eles. E se a gente for ler em 2 Samuel, versículo 1, capítulo 1, versículo 22, 23, Davi escreve assim: do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Então aqui Davi faz uma menção de quanto Jonas e seu pai Saul eram valentes guerreiros, que todas as associações que ele fazia não voltavam, eles não tinham derrotas, eles eram pessoas muito valentes. Então aqui mostra que em tudo que a gente fizer, a gente possa ser pessoas dedicadas, pessoas que vão em busca de conquistar e realizar todas as coisas que fazemos. Então aqui vemos que Jonas foi um grande guerreiro. A segunda característica que Jonas nos ensina essa noite era que Jonas era um homem de caráter. A história de Jonas relata nos textos bíblicos e deixa bem claro que ele foi uma pessoa de caráter exemplar. Ele possuía uma personalidade firme que refletia em decisões sensatas e ações corajosas. O que isso nos faz nós entender nessa noite? Que Jonas, por meio da sua mãe, por meio do seu pai, foi um jovem, um homem que foi muito bem instruído do decorrer da sua infância, na sua juventude, a qual ele tinha conhecimento da palavra de Deus e seu caráter foi moldado pela vontade de Deus. E diz que quando ele já era grande, ele evidenciava em todas as situações o caráter divino que ele tinha. Por isso que no título da mensagem eu coloquei princípios divinos, porque foi princípios que ele obteve por meio do conhecimento da palavra de Deus, que moldou ele a ter um bom caráter. E voltando no item anterior, por ele ter esse bom caráter, ser uma pessoa exemplar, foi que o povo então
rogou pela vida de Jonatas. Seu comportamento inspirava os soldados de Israel, de modo que eles tinha ele como um grande orientador nas técnicas de guerra e obedecia facilmente sua liderança. Sua capacidade analítica na tomada de decisões estratégicas, pautada em sua conduta íntegra, muitas vezes não concordava com a vontade do rei seu pai, mas, porém, ele sempre honrava a liderança do monarca, que era seu pai Saul, mas sempre ele buscava trazer a melhor estratégia para o reinado de Israel. Então, aqui a gente vê que Jonatas era um cara de caráter íntegro, reto, e ele sempre fazia com que as pessoas, as suas voltas, entendessem ali as coisas corretas a ser seguidas. Aqui o texto fala que ele era um ótimo estrategista de guerra, que ele sempre em seus momentos de peleja, ele sempre tinha boas técnicas e sempre tinha a vitória, ele era um bom líder. Mas além de ter um caráter íntegro, Jonatas era um homem leal e um amigo verdadeiro. A Bíblia diz que Jonatas era o melhor amigo de Davi. Eles tinham uma amizade forte e verdadeira, de modo que o Jonatas o amava como a si mesmo. E eles fizeram até um pacto fraternal após Davi ter derrotado o gigante Golias. E Jonatas lhe deu como presente a sua própria capa de príncipe e sua armadura, conforme 1 Samuel 18 e 14. Então, além de Jonatas ser um ótimo guerreiro, um homem de caráter, ele também era um homem leal e um amigo verdadeiro. Trazendo para os nossos dias de hoje, será que a gente tem sido pessoas de bom caráter? Será que nossas atitudes refletem os princípios divinos, os princípios a qual os nossos pais nos instruíram, a quais os princípios que a gente aprendeu na nossa conversão, no nosso estudo da palavra de Deus? E a gente colocando em prática esses princípios, a gente tem sido pessoas leais, pessoas que temos amizade, que somos verdadeiros em nossas ações? Ou será que a gente sempre está buscando passar por cima das outras pessoas? Será que a gente sempre está agindo com a inverdade, sendo pessoas que estamos distorcendo as situações? O interessante aqui, quando fala que Jonatas era um amigo verdadeiro, demonstrando por meio da sua amizade com Davi, é que ele mesmo sendo príncipe de Israel, e ali Davi sendo um guerreiro naquele momento de Israel, mostra que a amizade deles não era uma amizade de troca de interesses, mas sim uma amizade verdadeira, porque Jonatas, a Bíblia fala que Jonatas reconhecia que o Espírito de Deus habitava em Davi, e Davi era uma pessoa íntegra, uma pessoa correta. E a prova disso é que o contexto histórico mostra que após Davi ter derrotado o gigante Golias e ter adquirido uma certa fama, o próprio rei Saul queria então tirar a própria vida e passou a perseguir. E Jonatas, sendo um cara muito correto com as coisas, ele passou então ali a proteger Davi, para que Davi não perdesse a vida dele. Mas ao mesmo tempo que Jonatas era leal à sua amizade, ele também era leal ao seu pai Saul. Por quê? Porque mostra mais uma característica importante de Jonatas, que é aqui a característica de Jonatas, um pacificador. Jonatas era uma pessoa que trazia paz aonde quer que ele estava. Então, mesmo tendo esse conflito de interesse, Jonatas ali cuidava de Davi e ao mesmo tempo aconselhava seu pai a rever as suas ações, que ele estava se perdendo ali no comando do seu reinado. Jonatas reconhecia que Davi era um homem escolhido de Deus para reinar em Israel, pois seu pai havia se perdido no comando e no reinado de Israel. Ali seu pai tinha se desviado de ser um bom rei, de ter boas condutas, e ele via que Deus ali estava preparando um novo sucessor, que seria Davi. Então, ali Jonatas talvez poderia pensar, ele vai tomar o meu lugar no reino, ele vai roubar o meu trono. Mas não, os princípios divinos de Jonatas permitiram com que ele compreendesse e com que ele cuidasse de Davi,
que seria o futuro rei de Israel. Talvez essa amizade tenha muito a nos ensinar essa noite, que às vezes, nos dias de hoje, a gente somos pessoas egoístas, pessoas que só pensam em nós mesmos. Mas aqui vemos Jonatas, que ele não pensava em si mesmo, mas ele pensava num bem coletivo de todo ali o reinado a qual ele pertencia. Se a gente ler Samuel, a partir do capítulo 20 até o capítulo 23, a gente vê o desenrolar dessa amizade, a lealdade de ambas as partes, que fortalecia cada dia mais essa amizade. E conforme eu já tinha mencionado, por Jonatas ter um princípio de ser pacificador, mostrava que em todos os momentos ele não buscava aumentar os conflitos a qual ele apresentar, mas pelo contrário, ele buscava resolver os conflitos que havia naquele reinado. Por várias vezes, Jonatas mediou uma aproximação entre Saul e Davi, e mesmo em que meio àquele ambiente tenso, Jonatas conseguia ser fiel a Davi e ao mesmo tempo honrava seu pai e como rei ali no povo de Israel. Quando o conflito entre Davi e Saul atingiu proporções muito graves, Jonatas agiu então para resolver a situação, que foi mandando Davi para um lugar distante onde estava seu pai, e assim comunicava e mandava que mensageiro não deixasse com que Davi fosse pego pelo seu próprio pai e assim perdesse a vida. Mas ao mesmo tempo ele continuava leal e fiel ao seu pai. Isso evidencia mais, porque Jonatas, mesmo sabendo que seu pai havia desviado em sua conduta como rei, ele nunca se afastou de seu pai, sempre esteve ao lado do seu pai como um líder, como um príncipe, e mostra então aqui a lealdade para com o seu próximo. E nos dias de hoje, será que a gente tem sido leais aos nossos vínculos sanguíneos, aos nossos vínculos de amizade? Talvez hoje os filhos se revoltam contra pais se revoltam contra filhos, e perde essa cumplicidade familiar entre esses elos. Jonatas, mesmo que não concordasse com tudo que o seu pai Saul fazia, ele sempre esteve ao lado do seu pai, sempre o honrou e sempre o protegeu. O texto fala aqui que mesmo ele não aprovando as atitudes de seu pai, ele honrava todas as ordens de seu pai. E aqui vemos que o fim da vida de Jonatas foi justamente honrando o seu pai. Então diz que ali no fim do reinado de Saul, ele sai para uma grande guerra, e nessa guerra o exército de Israel de Saul é derrotado. E aqui o texto evidencia que Jonatas em nenhum momento deixou seu pai sozinho, e quando os inimigos o cercaram e eles ali foram feridos, ele, com toda a sua garra de guerreiro, protegeu seu pai e ali entregou sua vida juntamente com Saul naquela batalha. Talvez ali Jonatas, nessa situação, ele podia correr e abandonar seu pai, mas não, pelo contrário, Jonatas se entregou juntamente com seu pai naquela guerra, ele não abandonou seu pai. Isso mostra que em determinadas situações a gente temos que ter a mesma coragem juntos, não podemos abandonar nossas famílias, as pessoas mais próximas da gente. Muitas vezes tem pessoas que estão à nossa volta, que mesmo que a gente não aprove sua conduta, mas possamos estar próximos para mostrar ali a presença de Deus, evidenciar o que Deus pode fazer, que Deus pode transformar a vida daquelas pessoas. Nem que for o caso, às vezes a gente se machucar, se ferir, mas a gente ser algo diferencial para aquela pessoa. Talvez aqui, Jonatas não conseguiu salvar a vida do seu pai, mas aqui ele deixou o exemplo que em nenhum momento ele abandonou as pessoas mais próximas que estavam à sua volta.
quando Jonas falece, todo o povo chora a sua morte. Todo o povo se entristece da perda daquele grande guerreiro. Não só a vida dele, mas de todos os israelitas que haviam se perdido. Como também o próprio rei Saul. E Davi, que evidencia que Jonas era um cara então íntegro, e que o seu legado seria levado por muito e muito tempo. A gente vê que o legado de Jonas foi tão forte que o próprio rei de Davi o honrou através do seu filho, então, Mefibosete, que a gente comentou no começo da mensagem. Que toda a herança posse, então, de Jonas, Davi o entregou a seu descendente Mefibosete. Então, nessa noite, a gente viu algumas características de Jonas, que mesmo ele talvez sendo apenas um guerreiro que vivia ali nos bastidores do reinado de Saul, mesmo talvez ele não tendo tanta evidência, mas nem por isso ele se deixou levar pelas situações, ele sempre foi uma pessoa íntegra. Então, esse líder foi um líder que mesmo no silêncio das suas ações, foi muito importante naquele reinado daquele momento. Talvez muitos não comentaram sobre ele, mas ele tem muitos a nos ensinar. E nos dias de hoje a gente também tem muito a aprender com eles, pois o povo de Deus, a igreja de Deus também cresce dias após dia por meio de muitos Jonas que existem entre nós. Pessoas que talvez não têm títulos, não têm tantas evidências, mas no seu dia a dia buscam fazer da melhor forma as suas funções, buscam fazer a sua parte para que o corpo de Cristo cresça e aumente diariamente. Dão a sua vida em meios de orações, em meio de súplicas, em meio de colaboração na casa de Deus, para que Deus possa cada dia mais evidenciar a sua glória em meio de nós. Em nenhum momento vemos Jonas blasfemando ou causando situações contra o povo de Israel. Pelo contrário, a gente vê que Jonas era uma pessoa pacificadora, sempre buscava trazer o benefício ao seu povo, lutava com garra para proteger os que eram seus, proporcionava sempre paz e integração entre todos os povos. A Bíblia mostra que seu legado foi levado adiante, e mesmo com sua morte precoce, ele ainda influenciou muitas pessoas futuramente, por meio do seu amigo Davi. Então, todos os lembravam com grande alegria das suas atitudes. Talvez Jonas, naqueles dias, ele viveu muitos momentos bons no início do reinado de seu pai, mas também viveu muitos momentos ruins durante o fim do reinado de seu pai. Talvez nos dias de hoje a gente também vive momentos bons e ruins, e às vezes a gente pensa, a gente se sente fraco, a gente se sente talvez esquecido, abandonado, mas saiba que nessa noite que Deus está prontamente para nos ajudar. Somos fortes, somos valentes igual Jonas, e devemos fazer o nosso melhor no serviço a Cristo. Mantenha seus princípios divinos intocáveis, seja guerreiro igual Jonas, seja um pacificador igual Jonas, seja leal e um amigo verdadeiro, pois saiba que mesmo que você não acha que as pessoas estão vendo, Deus está usando o seu testemunho para impactar muitas pessoas. Jonas era leal tanto como seus amigos, como seus líderes, como seus subordinados. Talvez hoje vivemos num mundo de pensamentos, de ideologias que mexem com a nossa cabeça, nos deixam confusos, nos questionam, tal quais os nossos princípios e caminhos a ser seguido. Mas saiba que independente do que venha nos deixar em dúvida, saiba que os princípios divinos são aqueles que estão escritos nas Escrituras Sagradas, que a qual a gente deve seguir, que nossa mentalidade deve ser buscar sempre fazer a vontade de Deus,
e por meio da nossa capacitação diária na palavra de Deus, possamos também usar essa nossa capacidade de influenciar diversas pessoas, assim como Jonas influenciava, sempre buscando primeiramente fazer a vontade de Deus, dar o nosso melhor em nossas funções, independente qual seja, promovendo sempre a paz e a harmonia dentro de situações mais conflitantes, trazendo pacificação àquelas situações. Amém? Então vemos que Jonas, então, era um cara muito importante ali no reinado dele, que mesmo que ele não teve tanto holofote, ele fez a diferença. E você, meu irmão, hoje, você também está fazendo a diferença? Como tem sido o seu legado que você tem passado às pessoas à sua volta? Como tem sido esse testemunho que a gente tem dado ao nosso próximo? Talvez aqui, eu trouxe o exemplo aqui de Jonas, porque ele era uma pessoa simples, era uma pessoa igual a todos nós. Talvez ele tendo um título nobre de ser príncipe, mas nem por isso fez com que ele se envaidecesse, nem por isso fez com que ele se desviasse da conduta. Mas a gente vê que ele sempre levou uma vida íntegra e correta, conforme a vontade de Deus. Ele soube, mesmo passando em momentos complicados, mesmo ele passando por a turbulência ali, num possível troca de rei, ele não se desviou de sua conduta, mas sim soube reconhecer sempre qual que era a vontade de Deus. Então, que nessa noite possamos, independente dos resultados que venham a acontecer no nosso dia a dia, independente das pessoas que estejam em nossa volta, possamos sempre pautar as nossas atitudes conforme a vontade de Deus. Talvez possamos nos frustrarmos com alguns resultados que acontecem em nossa vida. Faz parte, mas saiba que Deus está na soberania de tudo. Talvez momentos ruins venham para que a gente aprenda e cresça espiritualmente, mas saiba que o melhor de Deus está por vir, e Ele já nos tem revelado isso diariamente, que é a nossa vida eterna e morar junto com Ele na Nova Jerusalém. Saiba que você também é um príncipe, uma princesa no reino de Deus. Ele é o grande rei, o nosso Pai Celestial, e você, como descendente, adotados por meio do sangue de Jesus na cruz do Calvário, podemos participar desse reinado. Basta você ser forte, igual um guerreiro, pacificador, igual Jesus, e resolver qualquer conflito, demonstrando o amor de Jesus por todas as pessoas. Amém? Então, eu quero convidar a todos agora, a juntamente comigo, fazermos uma oração a Deus. Em especial, eu gostaria que vocês pensassem que hoje é um dia muito marcante na vida da gente. A gente está para receber uma notícia nas próximas horas que pode mudar as nossas vidas, pode impactar pessoas da qual está à nossa volta. E aqui hoje aprendemos que Jonas viveu esses momentos de impacto, que ele tinha um pai rei que acabou depois perdendo seu reinado, seu melhor amigo depois se tornou rei, e ele mesmo passando por esse turbilhão de situações, ele soube ter boas decisões, sobre ter calma, sobre promover a paz, sobre negociar situações. Então, independente do que vir a acontecer nos próximos momentos de nossa vida, que possamos ser luz onde há escuridão, que possamos sermos pacificadores em conflitos que possa vir surgir. Então, oramos a Deus. Pai da eternidade, estamos aqui na tua casa, e nessa noite a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a vida de Jonas. Talvez não tenha detalhadamente cada situação a qual ele viveu, mas nessa noite aprendemos que, mesmo ele vivendo diversas situações boas e ruins, ele sempre se manteve íntegro na palavra de Deus. Ele sempre teve seus princípios divinos corretos, sempre foi de boas atitudes, não causou nenhum vexame, Senhor, não se desviou da sua verdade, Senhor. E ele sempre se demonstrou um bom guerreiro, Senhor,
uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, Senhor, um amigo verdadeiro, Senhor. Em meio, nos momentos de conflito, ele buscou ser um pacificador, Senhor. Então, que nessa noite, Senhor, a gente possa incultar essa palavra em nossos corações, que também ao sair deste local, Senhor, possamos ser pessoas pacificadoras, pessoas de boa índole, que a gente possa evidenciar o caráter de Cristo através das nossas atitudes, Senhor. Independente do que vir a acontecer nas próximas horas, Senhor, possamos sempre mostrar que, independente do governador que cuide de nós, sabemos que o Pai Celestial que está nos santos céus é o nosso Pai, é o nosso superior, é o nosso Rei, é quem está na soberania de tudo. Tudo para Ele, Ele está cuidando de tudo, Senhor. Então venha, Senhor, continuar habitando em nosso meio, venha continuar habitando no meio do teu povo, venha continuar trazendo a proteção e o cuidado para cada de nós. Que a cada dia mais a gente possa estar ligados contigo, que a cada dia mais o nosso coração possa estar mais firmado na sua verdade, Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por ter falado aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém.